Minasan alguém desu ka? Hoje eu estou aqui do lado desse monumento aqui desse senhor, no qual ele fundou o Porto de Nagoya. No final eu vou falar um pouquinho sobre ele. Hoje no capítulo 20 da série, porque eu brasileira sem descendência japonesa decidi permanecer no Japão. Eu vou contar nesse capítulo como que foi a minha trajetória ali na cidade de Fukuroi, no qual eu permaneci por 8 anos. Pessoal, eu vou reprisar um pouquinho a história anterior. Eu sou a Miriam do canal Route 50 e no capítulo 19 eu contei qual foi a luz no fundo do túnel que Deus me deu naquele lugar, que foi conseguir um apartamento do estado na qual eu não dependia mais de empreiteira. Então, o meu ex-marido podia mudar para qualquer lugar que eu e os meus filhos não estavam desprotegidos. Então, vamos lá para mais uma história. Pessoal, ali na cidade de Fukuroi, como eu disse nos vídeos anteriores, era um lugar bom de se morar. A comunidade ali em torno daquele Aokidante era muito legal e todo mundo se ajudava. Então, eu acredito que meus 2 filhos tiveram até uma infância razoável, mesmo com a minha ausência, porque eu trabalhava bastante. Bom, ali continuei com os meus trabalhos de salgado, de bolo. Meu ex-marido, como sabem, trabalhava um dia sim e um dia não. Mas eu precisava, gente, tirar minha carta de motorista para eu não depender mais de Mukai. Mukai quer dizer as pessoas que vinham nos buscar em casa e trazer para trabalhar. Que hoje em dia até que acho que não tem muito isso daí, né? Então limitava muito a gente, porque não poderíamos escolher qualquer serviço, não é mesmo? E como eu disse, eu era muito limitada com essa história de tirar carta, gente. Devido à minha visão monocular, eu achava impossível, até que aconteceu algo que me ajudou, que me deu coragem para eu tirar a tão sonhada carta de motorista aqui no Japão. Então, eu vou contar para vocês o que aconteceu. O meu filho Danilo, que hoje tem 29 anos, ele sofria de bronquite asmática. E sempre eu estava ali com ele nos hospitais, inalação. E graças a Deus eu tinha ali um inalador do que eu trouxe do Brasil, um ultrassônico, e que me ajudava muito a fazer as inalações dele ali, quando ele dava aquelas crises de bronquite. Só que teve uma certa vez, pessoal, que foi numa segunda-feira de manhã, eu estava sem os remédios dele da bronquite, eu só tinha o soro fisiológico, e meu filho deu uma crise muito forte de bronquite. O peito dele ia lá no fundo e voltava, e aquilo me deu um desespero e eu tinha que socorrê-lo. Foi quando eu liguei para várias pessoas que moravam no prédio que eu morava, mas infelizmente nessa parte ninguém foi solidário com a gente. Muitos deles não dava para ajudar porque já tinham ido trabalhar, era uma segunda-feira, porém alguns estavam de iaquim, ou seja, trabalho noturno, e só ia pegar à noite. Mas disseram que não poderia levar a gente devido ao sono que eles estavam sentindo e precisava dormir. E eu, sem saber o que fazer, liguei para um amigo meu, um casal de amigo meu, aliás, que morava em Hamamatsu. Demorava em torno de 45 minutos para chegar até a minha residência. Contei a história para ele e eles vieram até a minha casa e me levaram até o hospital mais próximo com meu filho para ele ser socorrido. Porém, eles tinham um compromisso sério à tarde e não poderia estar ali esperando a gente para poder retornar comigo e meu filho para casa. Mas eu sou muito agradecida a esse casal por ter me socorrido a mim e ao meu filho quando eu mais precisava. E foi aí, gente, que nós passamos na consulta, o meu filho foi atendido, fizeram a inalação, graças a Deus ele melhorou. E retornando para casa, gente, o que aconteceu? Eu não tinha dinheiro para pegar um táxi, eu não tinha dinheiro para pagar alguém, sei lá, o dia de alguém para ir buscar a gente ali. Então, o meu filho já tinha uma certa idade, acho que entre 9 a 10 anos, pesava um pouco, né? Ele sempre foi grande, hoje ele tem 1,90 m. Então, nós víamos ali daquele hospital, gente, a gente andava um pouquinho, ele começava a cansar, aí ele sentava no meu pé, eu esperava, andava
Andava mais um pouquinho, segurava ele no colo, não aguentava mais, descia ele sentava no meu pé de novo. E nisso levamos quase 2 horas para chegar em casa de a pé. Nesse caminho eu vim conversando muito com Deus. E aí, gente, foi quando eu precisei, na marra, ter coragem de ligar para o meu tantocha na época, ou seja, o meu líder, e falar para ele que eu estava decidida a tirar a carta de motorista, até porque a minha carta de motorista no Brasil, eu não dirigi muito tempo no Brasil, só foi o tempo de tirar a carta mesmo, já tinha dado os 3 meses dentro do Brasil, o Japão exige, então só faltava eu ir lá, marcar para fazer as aulas, fazer uma prova de escrita, que não é difícil, e eu precisava fazer o prático. Como eu sempre digo para vocês, quem estão me assistindo que moram no Japão, sabe o quanto é rigoroso tirar a carta de motorista aqui no Japão. Mas eu não poderia aceitar mais essa situação. Como eu poderia deixar os meus filhos assim? Aconteceu um problema, eu não tinha como me locomover. Isso que aconteceu com meu filho foi uma injeção de ânimo, uma injeção de coragem para que eu tomasse uma atitude. E essa atitude, graças a Deus, foi a melhor tomada. Então, eu temia muito de não conseguir passar no exame de vista. Mas, graças a Deus, traduzimos a carta, fomos até ali onde que tira a habilitação. Na época foi na cidade de Hamakita. Eles são bem rigorosos, inclusive alguns instrutores de lá trabalharam no Detran do Brasil. Então, pessoal, ali era o mês de agosto, estava extremamente calor, mas eu estava bem decidida, porém muito nervosa também, porque era tudo novo, era o desconhecido para mim. Principalmente, eu estava muito aflita com teste de visão. Foi quando eles fizeram o teste de visão em mim, e graças a Deus, né, a vista esquerda eu enxergo muito bem. Então eles fizeram aquele teste para mim que tem um arco, né? E você tem que ir falar para ele quando a bolinha daqui da direita e esquerda sumir, ou seja, um teste periférico. E graças a Deus eu passei, porque eu não tenho 90% da visão, mas como isso é desde pequena, a minha mente já acostumou e consegue ver aqui a visão periférica. E graças a Deus eu passei no exame de vista. Agora precisava o prático. Fiz algumas aulas ali de autoescola, né? Porque a direção aqui do Japão é ao contrário. E eu precisava agora treinar, passar a marcha com a mão esquerda e não entrar na contramão, né, gente? Porque as ruas aqui no Japão é ao contrário. Bom, confesso que o primeiro dia foi bem tenso, o segundo também, o terceiro já estava melhorando e graças a Deus eu passei na 4ª aula, para a graça do nosso Deus. Não foi fácil, foi tenso, o percurso é meio complicado, mas eu consegui passar e isso me deu muita autonomia. A minha autoestima agora ela estava bem melhor, eu via que eu era capaz. Aí, gente, cada dia mais o ciúme do meu ex-marido aumentava. Agora eu já não precisava ficar implorando para que ele me desse uma carona para levar o próprio filho dele no médico, não é verdade? Foi quando eu consegui um serviço melhor, ali em Fukuroi, que fica na Pola. Eu acho que muitos brasileiros que moram ali em Fukuroi, ou moraram em Fukuroi, já passaram pela Pola, uma empresa de cosméticos. Fiquei ali por 3 meses e depois eles me transferiram para uma empresa que chama Piace, na cidade de Kakegawa, que também fabricava cosmético, na qual eu fiquei trabalhando ali por 3 anos. Foi um lugar que eu gostei bastante, era um ambiente bem descontraído, o tipo de serviço eu gostava bastante de fazer. No começo, gente, eu me atrapalhei um pouco, porque essas linhas de cosmético, principalmente, eles ensinam a gente a trabalhar e ter habilidade com as 2 mãos. E geralmente a gente usa muito a mão direita, né? Mas ali a gente aprendeu a trabalhar com as 2 mãos e tem que ser muito rápido. Eu lembro que passava umas loção, né? Uns vidros de loção assim, um vidro de loção, uma caixinha, um vidro de loção, uma caixinha aberta, e a gente tinha que pegar os 2 vidros ali com as 2 mãos e colocar um em cada um e fechar, né? Ter a habilidade de fechar. No começo ali é meio estranho, mas depois você pega o jeito. E eu gostava de trabalhar ali. A maioria era gente nova, japoneses jovens, no qual eu tinha bastante amizade ali, eles gostavam bastante de estar conversando comigo.
tirando algumas senhoras que eram mais velhas, que sempre gostam de implicar com a gente, que é estrangeiro. Mas aí a gente leva em consideração, porque são japoneses daquela época bem antiga e eles são bem rigorosos e bem sistemáticos, né? Porém, pessoal, mesmo trabalhando na Pias, meu horário é das 9 às 4 de trabalho e fazendo algumas outras coisas, como já disse em outros vídeos, né, algum trabalho próprio, ainda não era o suficiente para manter uma casa com um marido, com 2 filhos, em idade escolar e mais a minha filha no Brasil, na qual eu precisava mandar dinheiro para sustentar. E os meus filhos, eles estavam na creche, graças a Deus, agora eu poderia levar ele para a creche de carro ali, foi bem melhor, né? Quando eu não tinha carta eu não poderia colocar ele na creche, me atrapalhava muito a trabalhar longe. Eu digo para vocês, gente, os uniformes da escola japonesa, principalmente do Chugaku, que é o ginásio, são extremamente caros, passando ali de $1000, até mais se você for comprar tudo o que precisa. E eu não tinha, gente, esse dinheiro, não tinha. Nem quando meu filho Danilo entrou no Chugaku, nem quando meu filho Davi entrou no Chugaku, eu tive condições de comprar para eles um uniforme novo. Foi através da própria escola que eu consegui o uniforme deles, ou seja, uniforme usado. Mas para a glória de Deus, eles tinham um uniforme para estudar. Mas, gente, eu vou confessar que é um pouco constrangedor. Porque todas as crianças, eles chegam ali com um uniforme novo, mostrando os seus materiais novos. E os meus filhos nunca teve isso. Eles chegavam na escola com um uniforme já usado, alguns materiais que ganharam, alguns que eu comprava com muita dificuldade. E é pouco triste para a criança ver tudo isso. Porém, eu acredito que eles hoje, olhando para trás, eles entendem qual foi a minha história, a história do pai deles. E eu creio que se eles tiverem os filhos deles, eles vão pensar bem melhor como que eles vão criar essas crianças, não é mesmo? Mas graças a Deus, ele estava indo ali na escola, o meu outro filho na creche, a minha filha, apesar da saudade, ela estava bem no Brasil, ela estava estudando no Brasil e isso deixava o meu coração bem feliz. Eu lembro que naquela época, gente, tinha alguns amigos meus, algumas mulheres com os seus maridos, com as suas famílias, eles ganhavam muito bem, uns trabalhavam os dois, né, trabalhando direitinho no Japão naquela época, era surreal, dava para viver uma vida tranquila aí, ainda mandar dinheiro para o Brasil. Outros, além do trabalho que tinha outros trabalhos por fora, nos finais de semana, na qual eles ganhavam muito bem, e eu achava isso fantástico. Eles cansaram, gente, cansaram de me chamarem para ir a um restaurante. Eu lembro que tinha um restaurante, eu não sei se existe ainda lá em Hamamatsu, que chama Restaurante São Paulo. Então, é um restaurante brasileiro. E quem está no Japão, quem é que não sente vontade de comer uma comida brasileira? E para mim, no meu ponto de vista, a nossa comida é a melhor. E muitas vezes eu disse não. Por quê? Se eu fosse num restaurante e pagasse por um prato daquele que era extremamente caro, eu tinha dificuldade para passar a semana com meus filhos. Então, toda vez que me chamavam para algum lugar, eu pensava, se eu for, isso vai faltar durante a semana. E muitas pessoas daquela época, muitas brasileiras daquela época, olhavam para mim como se eu só pensasse em trabalho, como se eu só pensasse em dinheiro, mas eles não sabiam aonde o meu sapato estava apertando. E por que eu tinha que trabalhar daquela maneira? E por que eu tinha que me desdobrar daquela maneira? Mas graças a Deus isso ficou no passado e me serviu como uma grande escola, uma grande faculdade, na onde eu posso estar aqui passando para vocês, ensinando para vocês de uma certa forma o que a vida traz quando a gente faz escolhas erradas. Bom, gente, eu já estava extremamente cansada. Eu já estava com quase 20 anos de casada, quase 20 anos levando tudo isso, carregando todo esse peso nas minhas costas. E eu confesso que eu comecei a entrar num estado de depressão devido ao trabalho exaustivo, a não ter ali um lazer, sabe? Eu não estava aguentando mais aquela situação. Eu lembro que nesse prédio de Fukuroi, onde eu morei, era 5 escadas que eu tinha que subir. Não tinha elevador. Nessa época, o meu ex-marido estava fazendo um culto evangélico na cidade de Toyohashi.
Assim como eu disse para vocês, que ele não parava em trabalho, ele também não parava em igreja nenhuma, não era diferente. E às vezes eu sentia falta de estar no meio daquela união ali, daquelas poucas pessoas falando o nome de Deus, né? E, às vezes que eu acompanhava ele, gente, e a gente voltava de madrugada, às vezes, né, 1h da manhã, porque era longe, Toyohashi de Fukuroi, dava 1h30 mais ou menos, 1h por aí, depende do pé da pessoa. E os meus filhos vinham dormindo no carro. Então quando eu chegava no estacionamento, eu tinha que subir 5 andares para levar o meu menor, isso no colo, porque ele estava dormindo, e pedia para que o meu ex-marido ajudasse a levar o outro. Mas ele falava que não, que tinha que acordar e tinha que ir andando, que tinha que ser homem. Gente, eles tinham escola no outro dia. Eram crianças, estavam cansados da viagem. Então eu subia 5 escadas com meu filho mais novo, colocava ele deitado, descia 5 escadas, pegava o meu filho mais velho, grande, e subia 5 escadas com ele e colocava ele para dormir. Então, isso foi me deixando cada vez mais depressiva, mais revoltada com toda a situação, até que eu me afastei do meio evangélico ali daquela época, porque as pessoas só sabiam me ver de uma forma errônea. Não entendiam o que acontecia dentro da minha casa. Só sabiam criticar. E achava bonito o meu ex-marido falar lá na frente, porque ele falava bonito, ele convencia. As pessoas não queriam saber. Sempre a mulher é o bicho ruim da história, né? Não, mas tem muito bicho ruim homem também, né? Mas em exceção, ali eu estava, gente, bastante triste. Eu não sabia mais o que fazer. Foi quando o meu ex-marido chegou até mim e disse assim, depois de acho que uns 6, 7 anos que eu já estava morando ali na cidade de Fukuroi. Ele disse para mim que ele ia mudar para a cidade de Toyohashi. Ele ia arrumar um serviço em Toyohashi e queria que eu e os meus filhos fossem juntos. Como eu já sabia que ele não parava em serviço e eu ia ter que sair do apartamento meu, que era fixo, da prefeitura, me aventurar mais uma vez, ele não me dava nenhum tipo de segurança. Então foi quando eu disse para ele o seguinte, tudo bem, essa vai ser a sua última chance. Você pode ir até a cidade de Toyohashi, inclusive foi um amigo nosso que indicou o serviço para ele e pediu que ele não fizesse nenhum tipo de papelão, porque aqui no Japão as pessoas vai muito pela consideração, né? Acredita muito na palavra que o outro está falando e que ele fizesse tudo certinho. Falei, pois bem, você pode ir, só que eu e as crianças não vamos. E você fique lá. Se lá você me mostrar que você mudou, que você trabalha direitinho, que você tem uma casa, que você tem um trabalho fixo, quem sabe a gente pode ir, não é mesmo? Porém, se você voltar com menos de 3 meses de trabalho, seu divórcio já vai estar em cima da mesa. Então, pense bem no que você vai fazer, porque eu estava muito depressiva e também muito decidida a dar um fim naquela situação. Eu fiz até ele escrever com a própria mão uma carta dizendo que ele ia para Toyohashi, que lá ele ia arrumar um trabalho bom, uma casa, a partir dali ele ia cuidar da família dele. E ele escreveu mesmo essa carta, eu guardei essa carta por muito tempo. Outro dia eu revendo as coisas, eu terminei jogando essa carta fora, porque não compensa mais, né? Então, pessoal, ele foi mesmo para a cidade de Toyohashi, ele arrumou um ótimo trabalho, gente, um ótimo trabalho. E eu disse para ele, lembra? Que se ele não ficasse mais do que 3 meses, ou melhor, eu disse para ele, lembra? Se ele voltasse com menos de 3 meses de trabalho, eu não aceitaria mais ele em casa. E o nosso casamento estava acabado por ali. Bom, fique comigo no próximo vídeo, que eu vou contar para vocês se realmente ele ficou ali na cidade de Toyohashi, se a gente se mudou com ele para a cidade de Toyohashi, ou se ele voltou com 3 meses que ele estava lá. Coloca aqui nos comentários para mim o que vocês acham. Ele voltou com menos 3 meses de trabalho ou ele continuou em Toyohashi? Para quem não assistiu os meus vídeos anteriores, eu sugiro que assistam, gente,
para entender o contexto. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, gente. Por favor, coloque ali os seus comentários. Me ajude o YouTube a ranquear esse vídeo para outras pessoas. Eu sei que tem muitas pessoas que se identificam com a minha história, que precisam ouvir o que eu estou falando. Eu costumo dizer que toda a nossa dor tem a ver com o nosso propósito e tudo que nós passamos e vivemos tem um propósito nessa vida. E o meu propósito é estar aqui passando para vocês algumas experiências de vida. Disse para vocês que eu estava aqui do lado dessa estátua aqui, desse homem, que eu vou deixar o nome aqui escrito porque é um nome comprido, eu não decorei. Esse senhor aqui, esse japonês, ele está olhando ali, ó, para o porto de Nagoya, que fica aqui do outro lado. Vou mostrar para vocês. Na época, ninguém acreditava nele. Ele queria fazer desse porto aqui um porto onde viessem navios de grande porte. Mas as pessoas não o ajudaram, não deram crédito na palavra dele. Porém, ele foi um homem insistente. Ele insistiu, ele foi atrás de pessoas que acreditassem no sonho dele, ele foi atrás de pessoas que acreditassem que o sonho dele era possível. Ele juntou com pessoas que pensavam da mesma forma, que sonhavam a mesma coisa que ele sonhava. E por causa deste homem aqui, por causa da atitude desse homem aqui, pelo que ele acreditou, hoje o Japão tem esse porto de Nagoya maravilhoso, aonde tem navios do mundo inteiro de grande porte, ancorado aqui, viajando para lá, viajando para cá, exportando, importando, tudo porque um homem acreditou que era possível. O que eu aprendi com esse senhor aqui? Que muitas vezes o seu sonho não é o sonho de todo mundo. Aquilo que você acredita não é o que todo mundo acredita. Então que a gente façamos que nem ele, que nós pegamos os nossos sonhos e contamos os nossos sonhos para pessoas que também sonham. Para pessoas que acreditam no mesmo projeto, para pessoas que seguem junto para um mesmo objetivo. Se não for assim, gente, não conseguimos realizar. Porque se você conta um sonho seu para uma pessoa que não sonha, ela vai acabar com o seu sonho e você vai terminar desistindo de fazer o que você tem que fazer. Muito importante, pessoal, a gente andar com pessoas que acreditam na gente. A gente andar com pessoas que têm a mesma mentalidade, que correm atrás das mesmas coisas. Quantas vezes você conta um sonho seu para um amigo, ou para qualquer outra pessoa que não sonha, um exemplo, e fala assim, um dia eu vou estar lá no Japão, ou um dia eu vou passear e vou viajar lá para o Canadá, lá para a Europa. E o seu amigo que não sonha, sabe o que ele vai falar para você? Quem é você? Nem dinheiro você tem. Lembre que quando eu era adolescente, eu estudava no ginásio, eu estudei uma matéria sobre o Monte Fuji, aqui do Japão. Gente, eu nunca imaginei na minha vida que aquela matéria que eu estava estudando, um dia eu estaria vendo ela em 3D. Eu já subi o Monte Fuji 2 vezes. Agora, se alguém naquela época falasse para mim, Miriam, em 1990, eu vejo você escalando o Monte Fuji. Sabe o que eu ia falar para ela? Você bebeu ou você é doente mental. Então, às vezes, a gente nem nós acreditamos, né? Quanto mais os outros. Mas sonhe, gente. Ouse a sonhar. Outra coisa também que eu quero deixar relatado para vocês. Quantos de nós já estudamos na escola sobre Cristóvão Colombo? O homem que descobriu a América. Eu achava legal essa história. Eu estudei essa história. E nunca imaginei que eu estaria ali, dentro da estátua de Cristóvão Colombo, ali na Espanha, em Barcelona. Uma coisa que eu estudei, gente, quando eu era adolescente, quando eu morava num barraco, quando eu não tinha o que comer. Não era o meu sonho, porque eu nunca sonhei subir o Monte Fuji. Na verdade, não era bem o meu sonho, porque eu não ousava sonhar naquela época em subir o Monte Fuji ou estar aí na estátua do Cristóvão Colombo ali em Barcelona. Mas era o sonho de Deus. Ele já sonhava todo esse caminho para mim. Eu apenas acreditei que o sonho era possível. Então acredite em você.
Acredite no seu sonho, mas tome cuidado. Para quem você vai contar as suas histórias? Para quem você vai contar os seus sonhos? Ande com pessoas positivas. Ande com pessoas que te dão energia, não que sugam a sua energia. Peça para Deus sabedoria. Porque o Senhor, o nosso Deus, Jesus Cristo, Ele morreu na cruz por nós para te dar alegria, para te dar vida e para realizar os seus mais misteriosos sonhos. Ousem sonhar, gente, mas sonhe alto. Quem era eu, gente? Quem era eu? Para hoje eu estar pilotando uma moto, eu nunca me via pilotando uma moto, gente. Isso para mim era coisa do outro mundo. Para mim era fora de alcance. Mas o sonho estava escondidinho lá dentro. E quando eu decidi que esse sonho era possível, eu corri atrás e eu consegui. Vou dizer para vocês, estou sentindo saudade da minha moto que eu vendi o mês passado. Mas o mês que vem eu estarei aí com uma novidade mostrando para vocês o que Deus faz na vida de quem ousa sonhar. Quero pedir perdão para vocês, que semana passada eu não consegui colocar o vídeo da minha história. Eu estava muito ruim da lombar aqui, ó. Tenho 2 hernias de disco e eu estava sofrendo bastante de dor, não consegui ali sair de casa, mas estou aqui e graças a Deus melhorei bastante. Então, pessoal, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. E não se esqueça de enviar essa mensagem para outras pessoas. Sayonara!